nós reservarmos um momento, né, para estarmos na casa de Deus e para glorificar Ele, que é santo e reto, e um Deus que nunca falha, né? Por mais que nós sejamos aí tão errôneos, mas Deus permanece sendo o Deus que Ele é. Quero agradecer pela confiança aí, né? Nosso presbítero Moisés, nos convidar. E é isso. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo de número 25. Vamos ler apenas o versículo de número 10. Ficou um tema central aí, né? Que diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Eu quero ler duas referências dos irmãos essa noite. Em Apocalipse, no seu capítulo de número 19, Apocalipse, capítulo de número 19, no versículo de número 7, que diz assim: regozijemo-nos e exultemo-nos e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Capítulo de número 21, para encerrar, aí o versículo de número 2, e aí a gente pula lá o versículo de número 9. O versículo 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Versículo de número 9: então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém. Soberano eterno Deus, Pai querido, Senhor da glória, Tu que é o Deus vivo, o Deus santo, o Deus que criou todas as coisas. Nesta noite, meu Deus, nós viemos aqui, meu Pai, para cultuar a Ti. E através deste cultuar a Ti, em glória a Deus, em um aleluia, nós queremos ver e ouvir algo que venha do Senhor em nossas vidas. Pai querido, não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas que tudo que venha a ser falado venha através do Teu Espírito e através da Tua santa e poderosa palavra. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos amados irmãos, o tema que se é tratado nessa campanha é um dos temas mais desmenosprezado, como é que fala? Desmenosprezado, né? Desprezado. Um das pessoas que servem a Deus, que servem a Deus, que servem a Deus. Por quê? Porque hoje a gente dificilmente vê uma pregação, uma campanha que se trata em relação a uma santidade ou a volta de Jesus e sobre alguma coisa do céu e essas coisas mais, vamos dizer assim, um pouco sérias. Mas
nós que somos servos de Deus, eu consigo entender que Deus nos chamou para uma coisa só. Eu vou até perguntar aqui com Moisés uma pergunta bem simples. Quando alguém chegou para você e falou para você, olha, você quer ser crente, qual foi as coisas que a pessoa falou para você assim, foi para você ser crente dentro do tema de quinta-feira? Mais ou menos assim. Que geralmente sempre a gente fala quando alguém quer aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Ter uma vida mudada, transformada, bem-sucedida. E qual é a principal? A salvação. Vamos dizer, a gente inverte, né, e deixa os bem-sucedido e coloca primeiro aí a salvação. Mas é isso mesmo. A primeira coisa, quando nós chamamos alguém ou pergunta para alguém, você quer aceitar Jesus, meu amigo? Qual é o sentido de se aceitar Jesus? Para que aceitar Jesus? Dentro da palavra de Deus e dentro desse tema, o aceitar Jesus, irmãos, a primeira coisa é para que o seu nome seja escrito no livro da vida e para que altamente seja salvo em Cristo Jesus. Pronto. É isso aqui. O propósito do Evangelho, o propósito de Jesus, o propósito de Deus, o propósito da palavra, o propósito de nós estarmos aqui é porque nós queremos, claro, primeiramente, adorar a Deus. Mas o nosso propósito de estarmos aqui a servir a um Deus é porque nós queremos um futuro melhor, um futuro pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual. E nós vemos que desde o Velho Testamento algumas coisas aconteceram que já apontava-se para se findar em Apocalipse, que se trata sobre as bodas do Cordeiro, sobre a salvação em Cristo Jesus, a nova cidade. Por exemplo, nós vemos a história de Noé, que Noé estava fazendo a arca e dizendo que ia chover, e o povo não acreditava. Ele terminou sua arca, Deus falou para ele, chama os animais, ele chamou os animais, colocou sua família na arca e veio o dilúvio. E todos que estavam fora da arca pereceram, morreram. Já é um dos apontamentos em relação à salvação em Cristo Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja. E nós vemos hoje essa grande dificuldade em nossa vida. Eu tenho que me colocar no meio disso, porque eu estou aqui. De que nós fomos chamados para adorar a Deus e, acima de tudo isso, para o final da minha vida, ou em morte, ou em arrebatamento, que eu tenha uma vida com Cristo. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Porque vamos dizer, ninguém vai aceitar Jesus com uma expectativa de quando eu morrer, ele ir para o inferno. É meio sem sentido isso, né? É sem sentido. A pessoa aceitar Jesus porque, claro, ele quer ter uma vida bem sucedida, uma vida, né, aqui com Cristo Jesus, ter uma paz no seu interior. Mas além disso, no final da sua vida, ele quer estar com Cristo, com Deus. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Então, é quando se chega, irmãos, em uma das parábolas, em uma das passagens, vem a parábola das 10 virgens.
quando a gente vê aqui essa questão dessas 10 mulheres, que 5 delas eram as insensatas e 5 delas eram prudentes, né? Essas insensatas era imprudente, era desjuizada, não tinha juízo, não pensava. Insensata. Uma pessoa, vamos dizer, irresponsável. E a gente vê que dentro dessas 5 existia mais outras 5 que elas eram prudentes, que elas agiam com cautela, com moderação e com muito equilíbrio. Dentro disso aqui, irmãos, nós vemos que o versículo de número 3 e o versículo de número 4, quando se fala: as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Oh, glória a Deus! O que eu acho interessante, irmãos, dentro desses 2 versículos, é que elas já tinham, vamos dizer, esse hábito de ter esse preparo e de participar de um casamento. Mas essas 5, por serem agora insensatas, imprudentes, elas não levaram essas suas reservas. E o interessante que eu acho, irmãos, é porque elas eram agora insensatas, mas não desinformadas. Elas tinham a informação, sim, de que tinha que levar a sua lamparina acesa e dentro dela lá, né, o azeite. E além disso, elas tinham que levar ali uma reserva. Porque se caso acontecesse alguma coisa, elas teriam ali como se livrar. Mas elas eram insensatas, irmãos. Elas não eram desinformadas. Hoje, na casa do Senhor, nós vemos pessoas assim. E nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho que ter esse cuidado para que eu não venha ser uma pessoa irresponsável. Porque se eu sei o que tem que ser feito, se eu sei o que tenho que fazer para poder alcançar o céu de glória, eu não faço, eu não procuro esse caminho, eu estou sendo irresponsável para comigo mesmo. Aonde eu posso perder a minha salvação. É algo interessante que um dia no ensino, eu já tinha até parado para pensar sobre isso, mas uma palavra que se resumiu no culto de ensino, o pastor falou que a salvação ela é um risco. Ela é um risco, irmãos. A gente pode estar aqui no culto ou em casa, aonde estiver, em um momento de oração, e no momento da gente se levantar da oração, ou depois de meditar na palavra de Deus, nós estamos em risco de pecarmos e perdermos a nossa salvação. É verdade. É por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque é algo sensível e arriscoso, muito arriscoso, muito arriscoso. E nós vemos que tem pessoas que não estão nem aí para isso. Às vezes a gente olha, irmãos, e a gente fica pensando: meu Deus, mas a gente está nessa peleja, a gente tenta, né, a gente está na casa do Senhor e a gente tenta permanecer ali, tudo bonitinho, da forma que a gente consegue. E já existem pessoas que não estão nem aí, não faz nada, está nem aí, fica aquela coisa. E nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho que ter esse cuidado. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem tem que se examinar. Opa, o que está precisando de eu melhorar aqui? Será que eu tenho, feito pouco para o Senhor? Será que eu tenho me esforçado pelo menos um pouquinho para estar garantido esta salvação em Cristo Jesus? Será que eu tenho essa
essa preocupação, essa imaginação fina e sensível de pensar como eu estou diante de Deus, como eu estou diante do Senhor, como está a minha vida. E se nós fazermos um exame, eu fizer um exame da minha vida, eu vou ter noção, irmão, de como estou. Eu vou ter uma noção. E isso, irmãos, é algo muito sério. Que a gente vê hoje que tem muitas pessoas que não estão nem aí. O versículo número 6 fala ou trata sobre a questão de se dormir. E em algumas pregações anteriores a gente ouviu isso. E isso foi algo que o Senhor trouxe à minha memória novamente. O dormir, irmãos, ele não é o grave problema, vamos dizer assim, mas sim o permanecer dormindo. Porque se o noivo tivesse chegado e elas tivessem continuado dormindo, até as que estavam com a reserva teriam ficado de fora. Mas elas ouviram. Em Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou falará contigo. A gente vê aqui dentro deste versículo de Efésios que existiam pessoas que estavam dormindo, mas ao lado de pessoas que estavam, do lado dessas pessoas que estavam dormindo, tinha pessoas mortas. Tinha pessoas que já estavam mortas. Vamos dizer, provavelmente já estavam dormindo e morreram. Então, no apóstolo Paulo falando: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo falará contigo. E nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho que ter esse cuidado. Será que eu estou dormindo? Será que eu estou morrendo? Como está a minha vida espiritual? Como ando na presença de Deus? Como estou? Será que eu estou vivo? Ou será que eu estou morto? O versículo de número 9, o versículo de número, ou melhor, o versículo de número 8 e o versículo de número 9 diz: e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. Aqui, irmãos, nós vemos quando nós somos insensatos, o quanto isso pesa em nossa vida. Não é, irmãos, para nós andarmos, segundo o que eu entendo desse versículo, não é para nós andarmos na reserva, irmãos, mas sim com a reserva. Porque se elas tivessem, as prudentes também, se elas tivessem ido com a sua reserva, ou melhor, já na reserva, teria acontecido a mesma coisa com as imprudentes, que elas foram na reserva e não com a reserva. Irmão Senhor, mas para que se serve agora essa reserva? É para os momentos de imprevisto que pode acontecer. É o momento, irmãos, que é aquele momento que você olha assim e fala, quando acontece alguma coisa, um reboliço na sua vida, e acontece uma coisa tremenda, e você fala: Senhor, como eu suportei tudo isso? Isso é reserva. É porque você anda com a reserva, você não anda na reserva. Porque quem anda na reserva, irmão, corre o risco de ficar para trás. Quem anda na reserva corre o risco de ficar. Então eu e você, nós temos que ter esse cuidado. E quando nós andamos com a reserva, quer dizer, irmãos, que nós andamos jejuando, nós andamos lendo a palavra de Deus, nós andamos orando ao Senhor. Isso é pessoa que anda com a reserva. Agora quem anda na reserva, correndo o risco de parar, de ficar para trás, é o que já parou de orar, é o que já parou de jejuar, é o que já parou de ler a palavra de Deus,
e a sua lamparina está cada vez mais se apagando. E aí é onde eu tenho que ter cuidado. É aí onde a igreja do Senhor tem que ter cuidado. Porque nós vivemos em um tempo difícil, irmãos. Um tempo difícil de andar na presença do Senhor. Mas não é um tempo impossível de servir a Deus. Não é um tempo impossível não, irmãos. O problema é porque às vezes nós nos queremos assim, nos acomodar, ficar tranquilo, né? Mas não é assim não, irmãos. Quem serve a Deus, nós temos que levantar a nossa espada e pronto, irmãos. Nós temos que ir para a guerra e lutarmos e estarmos firmes na presença do Senhor. Eu estive pesquisando em relação ao azeite, algumas coisas, e tinha 10 tops lá, falando sobre a questão de azeite de antigamente e até o dia de hoje. Mas eu tirei 3 que eu acredito que pode ser útil em nossa vida e segundo o que a palavra de Deus nos fala. O primeiro é que fala sobre que ele dá luz, que é o que se refere a essas lamparinas, vamos dizer assim, do livro de Mateus, no capítulo número 25, que é um dos tais, que nos fala, né, sobre a questão desta luz, deste fogo. E quem tem, irmão, azeite dentro de si, quem tem o azeite dentro de si, ele dá luz. E em Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 14, nos diz que nós somos a luz deste mundo. Vós sois a luz deste mundo. Então, se existe luz em nossa vida, então significa que dentro de nós existe ainda azeite. Ainda existe um combustível que se dá essa luz, que traz alguém das trevas para a luz, que se chama a atenção aqui nesse mundo ainda. Então isso serve de base para nós. Também serve para nós como perfumaria. E eu quero ler esse texto para os irmãos, porque ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Eles usavam como um perfume, né? Ali, antigamente. E eu quero ler esse texto para os irmãos, que se encontra em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 2, e o versículo, 2 Coríntios, capítulo de número 2, e o seu versículo de número 15, que nos diz assim: pois para Deus somos o bom perfume, olha só, de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. É por isso, irmãos, que o crente, quando ele está cheio do azeite, o crente, quando ele solta um bom aroma da presença do Senhor, as pessoas param para ouvir. As pessoas gostam de ouvir. E eu acho muito interessante porque às vezes a gente fica até com vergonha quando as pessoas falam: mas conheço fulano de tal, ou algumas pessoas já conheci fulano que diz que é crente e quando vai falar só fala coisa que não agrada, coisa que não é bonito, coisa que, meu Deus. E aí é onde vem a falta do azeite. Por isso que as nossas palavras elas têm que ser medidas. Por isso que a nossa palavra tem que ser medida. E é tanto interessante que quem está cheio do azeite, irmãos, porque antigamente também servia como culinária, e até hoje, né? Na cozinha, para dar um sabor, né? E em Mateus fala, irmãos, no capítulo número 5, no versículo número 13, que nós somos o sal da terra. Nós temos que dar o sabor. Nós temos que trazer esse sabor para esse mundo. Um mundo perdido, mas que nós estamos aqui. E que nós precisamos andar. E que precisamos estar com a nossa reserva.
e estar cheio do azeite e cheio da presença do Senhor. Colossenses capítulo de número 4 e o versículo de número 6. O crente cheio do azeite, um crente que tem azeite. Olha só, Colossenses capítulo de número 4 e o versículo de número 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. Quem, irmãos, está na presença do Senhor, quem anda na presença de Deus e vive uma vida de constante perseverança, buscando a face do Senhor, tem essa preocupação, vive no azeite. E quem está no azeite tem novidade de vida. Tem novidade de vida. Uma coisa, irmãos, que eu quero dizer para vocês que estão aqui: nós não temos que ficar impressionados, mas sim dar glórias a Deus e aleluia ao Senhor por alguém que conquistou a sua casa própria, um carro do ano, enfim, tudo isso a gente dá glórias a Deus pela vida dessa pessoa. Mas nós temos, irmãos, que interceder uns pelos outros é para nós permanecermos cada dia mais ainda na presença do Senhor. E eu e você devemos nos preocupar com isso. É que devemos crescer espiritualmente e materialmente também. Mas entendam isso. Temos que ter essa preocupação e essa necessidade de entendermos que Deus nos chamou para sermos cheios da sua presença e para sermos transbordados por esse azeite, para que maravilhas e milagres e grandes coisas venham acontecer em nosso meio. Mas o crente que não busca a presença do Senhor, irmãos, infelizmente não conseguirá acontecer, não vai acontecer isso na sua vida. Não vai acontecer isso na sua vida. Mas que nós possamos não nos conformarmos e viver uma vida vazia do Senhor, mas nos achegarmos a Deus, nos achegarmos ao Senhor nosso Deus e pedirmos a Ele da sua graça, para que no grande dia da sua volta nós possamos subir dessa terra, sair dessa terra, porque é para isso que nós levantamos a nossa mão, aceitamos a Jesus. O primeiro objetivo é esse, para que quando o Senhor Jesus vier aos céus, nós possamos sair daqui de uma vez por todas. De uma vez por todas. O que adianta, irmãos? Nós conseguimos muita coisa e no grande dia do Senhor nós ficarmos aqui. Para mim isso não tem valor nenhum. Não fez sentido nenhum eu estar aqui nessa quinta-feira pregando sobre a volta do Senhor Jesus. Para mim não faz sentido nenhum eu servir a Deus e quando Jesus voltar eu ficar aqui. Mas o meu objetivo é isso. O primeiro objetivo é isso. O primeiro é que quando a última trombeta tocar, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, eu sair dessa terra para os céus. Para os céus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, Deus. Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Genival. Deus é contigo. Glória a Deus. Mas Ele precisa que você venha para o caminho dele. Você conhece a palavra dele. Você conhece o caminho. Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda. Tá? Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Deus fez o homem para habitar com ele. Nunca esqueça disso. E quando a
Enquanto há vida, há Glória a esperança. Deus. Mas não deixe esses momentos que você está tendo para voltar para o Senhor passar. Amém? E nós vamos continuar orando pela sua vida. E Deus vai fazer grandes coisas através de você. Através de você. Amém? Soberano eterno Deus, Pai querido, Senhor da glória, Deus poderoso, teu Pai. Aleluia, glória. Eu quero te apresentar, meu Deus, cada um dos teus filhos que vieram nesta noite te louvar e te glorificar, porque o Senhor é digno de tudo isso e muito mais. Aleluia. Deus poderoso, meu Pai, Senhor da glória, o nosso objetivo de termos te aceitado, Senhor, é claro que é para o bem-estar, meu Deus, da nossa alma, do nosso espírito aqui nesta terra. Deus, mas o primeiro de tudo, Senhor, é a salvação que há em Ti. Deus poderoso, venha nos fazer, meu Pai, mais do que vencedores aqui nesta terra a cada dia. Arranca, Senhor Deus, alguns carrapichos que existem em nossa vida, que nos atrapalha aqui, Senhor Deus, de Te servir. Deus poderoso, nesta caminhada, o Senhor sabe que não é fácil, tem dia que dá vontade de parar e desistir, mas o Senhor é sobre a nossa vida. Deus poderoso, abençoa, meu Pai, cada vida que veio aqui nesta noite. Meu Deus, pensamentos negativos, de que eles não irão alcançar o grande dia do Senhor, pensamentos ao contrário, de que o Senhor irá voltar e eles irão ficar. Arranca, Senhor, do meio da tua igreja, arranca, Senhor Deus, o esfriamento espiritual do meio do teu povo e traz, Senhor Deus, uma chama, derrama sobre as nossas vidas, meu Deus, o teu azeite, nos faça, meu Pai, transbordar do teu azeite, para que paralítico venha andar, para que cego venha enxergar, para que demônios venham ser expulsos, Senhor Deus, se estiverem cobertos no meio do teu povo, que a tua maravilha do teu poder, que a tua glória, meu Pai, possa ser manifestado a cada dia, meu Deus, no meio do teu povo. É isso que eu te peço, Senhor, e nos ajuda, Deus, a estarmos preparados para o teu grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre trazendo a palavra. Às vezes, quando nós trocamos ali, ou invertemos aquilo que a Bíblia nos ensina, quer de nós, às vezes, nós acabamos perecendo. A própria palavra de Deus vai falar que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ali nos serão ali acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor nosso Deus, ali as coisas vão acontecendo. Ali às vezes um sonho que você tinha, Deus ali vai e providencia, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer ao nosso irmão Ceildo, ao senhor Fabiano, pela ministração do louvor e da poderosa palavra do Senhor Jesus. Ela está justificando aqui nosso pastor. Ontem eu estava conversando com ele, ele até falou a respeito que ele estava no Bom Samaritano, ele foi pregar lá no Bom Samaritano. Creio que a missionária Ana Lúcia ali o acompanhou. Também quero justificar que minha esposa, ela teve um imprevisto. Eu falei, então tu vai lá e eu tenho o meu compromisso, né? Como dirigente, né? Dos cultos de quinta e também como um servo do Senhor, né? Então, esses são os avisos que eu tenho. Sábado tem um ciclo de oração a partir da